Queridos irmãos e irmãs, sou Roger, sou palestrante espírita. Queridos irmãos e irmãs, sou Roger, orador espírita do Centro Espírita Passos de Luz, aqui na cidade de Buriti dos Lopes. E hoje nós vamos trazer uma palavra amiga, trazer uma palavra de consolação do Cristo até vocês, que estão aí em suas casas, querendo uma palavra de amor, assim como eu, que venho aqui a transmiti-la a todos vocês. Então, queridos irmãos, o nosso objetivo aqui hoje é levar até vocês os ensinamentos do Cristo na sua mais pura afeição. Não estamos aqui, nós trabalhadores da casa, porque somos melhores ou piores, mas assim como vocês, estamos daqui para frente, tentando se melhorar, tentando buscar os ensinamentos do Cristo para pôr em prática em nossa vida. Então, vamos começar com a mensagem do nosso grande amigo e médium Chico Xavier. Na essência, todos os atos nobres e todos os serviços de sublimação procedem do Cristo, de cuja amorosa autoridade não passamos de simples servidores. Então, meus irmãos, nós somos apenas servidores e trabalhadores do Cristo. Então vamos agora fazer uma prece para nos harmonizar e eu passar essa energia de luz, de amor do Cristo que eu estou sentindo a vocês aí em suas casas. Então nesse momento vamos agradecer a Deus por a oportunidade bendita de conhecer os ensinamentos da doutrina de Jesus, de conhecer as palavras do Cristo através do Evangelho, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, pela oportunidade de trabalho nesta casa espírita, pela oportunidade das dificuldades da vida, que são nas dificuldades que nós aprendemos, são nas dificuldades que nós crescemos espiritualmente. Então, nesse momento, pedimos que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco durante toda essa reunião pública, que assim seja. Então, o capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 12 é o capítulo Amar os nossos inimigos. Então, se amar o próximo é um dos princípios do nosso Evangelho, amar os nossos inimigos é a aplicação sublime, é a mais pura forma, é o mais alto que nós podemos ir, Nós podemos evoluir muito mais, nós podemos sim, ser pessoas melhores. E podemos como? Amando os nossos inimigos, assim como nos amamos, meus irmãos. Então o capítulo é o 12. E a gente vai começar com a mensagem desse grande espírito evoluído, Joana de Ângeles. A violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser, ainda superados. Além das suas manifestações patológicas, a falta de educação, ou o exemplo dos vícios com os quais convive, com a essência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, ficam esculpidas nos tecidos emocionais as condutas agressivas e violentas de que se nutrem. Espírito Joana de Ângeles. Então essa mensagem de Joana de Ângeles traz que dentro de nós, muitas vezes, nós guardamos sentimentos contrários a esse mandamento do Cristo, amar os nossos inimigos. Algumas condutas que nós vivemos na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, é contrário a esse mandamento. Eu posso aqui citar exemplos desses pensamentos, desses comportamentos, dessas manifestações sociais
que vai totalmente contrária à lei prescrita pelo Cristo. Uma delas é a pena de morte. Nós sabemos que a morte, né, a oportunidade da vida que nos dá é Deus. Então, somente Deus pode retirar a vida, né? O terrorismo, o feminicídio, todos são formas de violências que nós muitas vezes cativamos, né? As guerras, né? Que muitos países, ainda num grau não tão evoluído, né? Ainda estão guerreando, né? Por questões de capital, de dinheiro, né? Que nós temos que compreender que nosso principal objetivo aqui na Terra é o aprimoramento espiritual, né? Você que está aí assistindo essa palestra, eu que estou aqui, nós estamos buscando uma forma de evoluir espiritualmente. Então essas condutas, elas não inspiram o verdadeiro amor do Cristo. Então, amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. O Evangelho começa com essa pergunta. E digam, eu porém vos digo, né? Jesus diz, amarei os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Então Jesus vai totalmente contrária, né, àquela lei que estava estabelecida naquela época, né, antes da chegada de Jesus, né, que as leis proféticas, né, diziam, né, proféticas não, as leis que prevaleciam naquela época, né, profetadas mesmo naquela época, diziam olho por olho, dente por dente, né. Então era a barbárie, né? Era a violência em excesso. Então Jesus chega e diz, amai os vossos inimigos, pagai o mal com o bem, né? Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, né? Assim que sejais filhos de nosso Pai que estais no céu, né? Que faz erguer o sol sobre os justos e sobre os injustos, né? Então Deus, né, em sua essência de amor, mandou o seu Filho para trazer essa mensagem, né? E a mensagem do Cristo, esse é o objetivo, né, do nosso trabalho, é trazer a mensagem do Cristo que há muito tempo chegou à Terra e nós ainda não conseguimos colocar em nosso dia a dia. Então, é a aplicação sublime, como eu disse a vocês, aplicação sublime do amor do Cristo em nossas vidas. Então aqui diz assim, porque se amardes só os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Porque é muito fácil você amar o seu amigo, né, que lhe leva para a pizzaria, que lhe leva para sair. É muito fácil você amar sua mãe, né, apesar das diferenças que nós sabemos familiares que muitas vezes acontecem. Mas amar o inimigo tem que ser de coração, né? Tem que realmente tentar buscar esse aprimoramento moral para conseguir, de fato, amar os inimigos. Então aqui diz assim, os publicanos, né, que eram pessoas que cobravam impostos nos tempos de Jesus, né, cobravam impostos e muitas vezes eram, nas passagens bíblicas, mostram que eles eram adeptos à corrupção, né? Os publicanos não fazem os mesmos. Então, se os publicanos fazem o mesmo, então todos, né? Então as pessoas erradas também amam os seus, né? Então nós devemos amar tanto os que nos implicam diferença, como aqueles que não, né? Amar o amor universal, que é esse o amor que a doutrina espírita nos traz. O amor universal, o amor que Jesus, né, como eu falei, trouxe à Terra. Se o amor do próximo constitui o princípio de caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, as maiores chagas do coração humano, o egoísmo e o orgulho, né? Muitas vezes, né, nós deixamos de perdoar a pessoa, né, e acaba se tornando, entre aspas, um inimigo, por essa questão de orgulho, né, de nós dizer,
eu não vou me rebaixar, né? Eu não vou, eu sou uma pessoa profissionalmente mais sucedida, né? Mas isso é orgulho, é egoísmo muitas vezes, você pensar apenas em você, né? O egoísmo muitas vezes vai lá, que a gente pensa que a gente não tem esses sentimentos, e nós muitas vezes, né? Nós trabalhadores, né? Nós enquanto espíritas, nós enquanto que cristãos, muitas vezes nós temos esses sentimentos e nem percebemos, né? Que são chagas ainda que nós, enquanto seres humanos, nesse planeta de provas e expiações, convivemos em nosso dia a dia. Então, amar os inimigos não é ter ternura, amar os inimigos não é ter uma amizade, amar os inimigos não é ter satisfação, não é ter confiança pelos inimigos, não é ter afeição. Então, vocês devem estar me perguntando, então o que é esse amor que nós devemos sentir pelos nossos inimigos? Se não é ternura, se não é amizade, se não é satisfação? Então, é porque nós, quando a gente fala em amar os inimigos, nós compreendemos, né, que o amor, ele inspira, né, ele estabelece uma diferença. Por mais pobre que seja a linguagem dos homens, né, como o Evangelho diz, mas fala desse amor, que esse amor tem que ser utilizado. Então, amar os inimigos de fato é não ter ódio por eles, né, é não ter rancor, é não desejar vingança, né, é não desejar o mal e desejar sempre o bem, é alegrar-se quando ele consegue atingir algo de bom na sua vida, é perdoar incondicionalmente o seu irmão. Isso é amar os inimigos, porque o amor, ele transforma, né? Então nós sabemos que nós, quando nos encontramos com o nosso irmão, não é a mesma coisa de nós nos encontrarmos, né, com nossos irmãos que nós temos algumas afeições, né, que nós temos algumas dificuldades. Isso resulta da própria lei física, da assimilação e da redução dos fluidos. Não é a mesma sensação que você sente quando você está próximo de um amigo do que do inimigo. Mas para você trabalhar essas sensações, essas energias, você tem que não ter ódio, não ter rancor, como eu já havia falado. Então, os verdadeiros sentimentos, amar os inimigos, não é guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, como eu havia falado, nem sem pensamentos ocultos e sem condições ao mal que nos causa, né? É não ter nenhum obstáculo para a reconciliação, é socorrê-los apresentando a ocasião e abster-se de palavras. Então, muitas vezes, né, a oportunidade que Deus deu, né, para a gente falar, né, a gente não agradece, caminhar, de ter um teto, de ter água para beber. Muitas vezes esses pequenos instrumentos, essas coisas que Deus nos deu, a gente ainda faz um mau uso. Uma delas é a boca, né? Muitas vezes nós somos maledicentes, né? Falamos mal do nosso irmão, porque o irmão nos inspira indiferença e a gente vai lá e ataca ele. Ataca na rede social, ataca no meio familiar. Então, se abster de palavras é difícil. É difícil. Mas nós estamos aqui para quê? Para se melhorar, buscar o aprimoramento moral, buscar o crescimento espiritual. Enfim, eu vos digo, meus irmãos, que amar os inimigos é pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. É você perdoar o seu irmão e dizer e sair contando para todo mundo: olha, eu perdoei ele, mas é porque eu sou uma pessoa muito boa, né? Então eu acabei perdoando. Então, assim, meus irmãos, é você perdoar sem intenção. A sua única intenção é seguir os princípios do Cristo e amar todos os irmãos incondicionalmente, sem sentir afeição, né? Sem intenção de humilhar, sem intenção de querer se engrandecer, porque o orgulho muitas vezes ele nos cega.
Ele cega a gente de nós não vermos que muitas vezes nós estamos nos gloriando, né? E acreditando que nós somos muitas vezes melhores do que nossos irmãos. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que você tenha uma alma maior, mais nobre, mais generosa do que seu último. Então, para você ser superior a alguém, né, entre aspas, para você ser melhor do que alguém, você precisa ter generosidade. É isso que nos diferencia uns dos outros, né? É isso que nos faz maior perante a Deus. É você ter generosidade, ter uma alma maior, né? Ter um coração brando, pacífico. Nesse momento que nós estamos vivendo na Terra hoje, né? Momento de pandemia, é um momento que nós estamos vendo muitas vezes se manifestar essa generosidade, esse amor pelo próximo, né? E como nós manifestamos isso pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nós temos afeições? É divulgando uma palavra de amor na rede social, no status. São os que nós temos hoje nesse momento. Daqui a muitos tempos nós vamos olhar para trás e ver que tudo isso foi um momento importante para nós, né? Com lágrimas, com dores, de perdas, mas esse é o momento de regeneração que a Terra passa. Esse é o momento. Nós seres humanos, a nossa raça humana está precisando passar, e nós vamos passar e vamos ter que tirar algum ensinamento. Então muitas vezes nós pensamos, né, quando nós chegamos à doutrina espírita, nós vemos que nós não temos irmãos apenas desencarnados, encarnados, né, aliás, mas também desencarnados, né, que podem contar com os inimigos entre, né, como eu disse, entre os encarnados e os desencarnados, os inimigos do mundo invisível. Esses inimigos, né, como o texto evangélico nos traz, são os nossos irmãos desencarnados, né, que estão no outro plano, né, como alguns dizem, que já morreram. Então eles se manifestam, né, quando eles não estão no padrão vibratório bom, né, quando morrem, né, desencarnam, deixando a terra, né, com paixões, com vícios. Eles manifestam, né, pelos seus irmãos através das observações, das obsessões, né? Através das obsessões são as manifestações que esses inimigos desencarnados manifestam em seus irmãos que deixaram afeições aqui na terra. Então a obsessão é uma forma de manifestação. Por isso é importante você reconciliar. Você não, digo mais, nós nos reconciliarmos muitas vezes com nós mesmos, né? Porque eu até digo a vocês que muitas vezes o inimigo, né, você diz, eu não tenho inimigo, ok, mas às vezes o inimigo ele mora onde? Dentro da gente. Mas que inimigo é esse que mora dentro de mim? A maledicência, a caridade moral, né? A caridade física, que nós não guardamos isso no nosso coração, honrar o nosso pai e nossa mãe. Muitas vezes nós guardamos essas chagas dentro de nós, que são o quê? São verdadeiros formas, né, de demonstração dos inimigos que convivem dentro de nós. Então o Espiritismo ele demonstra, né, que o que nós chamamos de demônios, né, são mais do que almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Então, como é que nós vencemos o mal? Através da caridade, através do amor, né? De ajudar nosso próximo. Então, muitas vezes, né, a gente diz assim, mas eu não tenho inimigo. Aquele irmão dentro da sua casa, seu irmão de sangue, né? Do mesmo sangue, da mesma família, você passa o dia brigando. Esses irmãos, essas manifestações, né, de inimigos, podem ser trazidos de uma vida para outra, né? Através
tão estudada reencarnação. Que nós possamos compreender os processos obsessivos através da lei da reencarnação. E muitas vezes também os nossos conflitos familiares. E nós estamos vendo muito nesses dias de pandemia, que estão todos em casa. É o momento de refletir o que nós estamos vivendo no seu familiar. É o momento de reconciliarmos com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos tios, com nossos avós. Esse momento de estarmos em casa é o momento de estarmos refletindo quem realmente nós somos, o que realmente estamos fazendo. Meus irmãos, eu digo que não criemos barreiras para nos melhorarmos. Não criemos barreiras para amar nosso próximo. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Esse ensinamento, ele toca o nosso coração. Isso é a prova de resignação. Isso é a prova de um verdadeiro amor pelo nosso próximo. Então, um dos tópicos aqui do Evangelho também, já no nosso finalzinho do Evangelho, é a vingança. É um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tem de desaparecer entre os homens. E é como duelo, um dos verdadeiros vestígios de hábitos selvagens, sobre os cujos guantes e se debatiam da humanidade no começo da era cristã. Então, bem no início da era cristã, até hoje a gente ainda vê essas manifestações. Os textos evangélicos, bíblicos, nos mostram que já evoluiu muito, nós já evoluímos muito, apesar da gente ainda ver tanta guerra, tantas brigas, mas nós já evoluímos muito e nós estamos caminhando para a regeneração, nós estamos caminhando para a mudança que vem como? Será que é mudar a casa toda de lugar, reformar tudo? Não, é a mudança interior, que começa do meu coração, que começa dos meus sentimentos, a mudança que vem da alma, é a forma de nos melhorarmos, através da reforma íntima, de nós anotarmos os nossos defeitos no final do dia, e vermos se no próximo dia nós vamos executá-los novamente. Então o Evangelho diz: covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que quem enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Então, covarde, é aquele que se torna inimigo, do que aquele que insulta pela face e o perdoa. Então é mais culpado, você carrega uma culpa maior, você tem o seu inimigo, do que se vingando dele, Então você se vingando, você acaba se complicando muito mais do que você dizendo muitas vezes ofensas, perdendo muitas vezes a calma naquele momento, você dizendo palavras, mas dizer à frente da pessoa, do que você guardar um inimigo, guardar no seu coração aquela raiva, Então o ódio e o duelo, também são tópicos desse Evangelho, são coisas, que o Cristo, que nós devemos considerar como modelo, enfrentou, Então Cristo foi um exemplo de devotamento missionário, porque Ele deu a vida, Ele deu seu sangue, por nós. Então foi um sacrifício que verdadeiramente nos provou para nós, enquanto encarnados aqui na Terra, o verdadeiro amor. Então diz assim a passagem evangélica: enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vestida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado ele. O reino de paz e de amor, que não há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. A fé no futuro. Então, quando nós falamos em reencarnação, nós temos que ter fé no futuro, Fé no futuro, acreditar que a vida é muito mais do que nós estamos vendo aqui, é muito mais, do que nosso trabalho, do que nossa casa,
é acreditar no futuro, é acreditar que nós vamos nos melhorar aqui e vamos evoluir para ir pensar para outros planetas, para outras esferas espirituais melhor. Mas para isso, como eu disse, desde o início da nossa palestra, melhoramento espiritual, melhoramento, crescimento das nossas virtudes. Se não se queixar das provas, não deve se queixar também dos que ele serve de instrumento. Deve também agradecer a mão que ele oferece à ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Então, em vez de nós reclamarmos que nós temos inimigos, que nós temos discórdias, muitas vezes, com essas pessoas, nós temos que agradecer a oportunidade, muitas vezes, de uma reconciliação, de outra encarnação, e a oportunidade de nós mostrarmos perante a Deus a nossa evolução espiritual, a nossa paciência, a nossa resignação. Temos que ser mais resignados, meus irmãos. Temos que ser seres melhores. Então, agora, para finalizar, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus, Agradecer a espiritualidade amiga que nos auxiliou nessa palestra pública desta noite, Então, vamos, nesse momento, aí na sua casa, feche seus olhos, agradeça a Deus pela oportunidade de ter ouvido um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, que possamos nos aprofundar ainda mais a leitura do Evangelho, buscando nosso aprimoramento moral, buscando nosso aprimoramento espiritual. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.